Opa, boa noite, tudo bom? Então, né? Bom, eu vou começar esse vídeo de uma maneira diferente, tá? hum, eu não quero falar sobre o jogo, essa é a verdade. Eu quero primeiramente só parabenizar a todo vascaíno infeliz, sofredor, é, amargurado, insatisfeito, depressivo, qualquer adjetivo negativo que possa provir a isso. O Vasco não merece a torcida que tem. De verdade mesmo, o jogo de hoje foi um dos piores jogos da história do futebol, assim. Foi um jogo terrível. Foi um jogo que... É, é, chovendo molhado, é triste tentar argumentar, tentar trazer palavras para um dialeto tão triste que foi o jogo do Vasco hoje. E não só pelo time do Vasco, tá? O time do Vasco é o maior contribuinte, mas também pelo Bahia. O Bahia não jogou porra nenhuma hoje. Hoje foi um jogo simplesmente onde nada aconteceu. Foi um jogo que após o primeiro gol do Bahia, simplesmente nada aconteceu. E o torcedor vascaíno vendo o Vasco jogar, porque no final o torcedor do Bahia, o jogo foi chato, mas saiu ganhando pelo menos. O torcedor do Vasco só via nada. Assim, só conseguia ver que estamos tentando, ponto final. Não, ponto de exclamação, estamos tentando, porque o pior de tudo é saber que na coletiva de hoje, esse vai ser o argumento do Diniz. O Diniz, ele vai entrar numa coletiva hoje falando, galera, estamos jogando melhor, é ponto de vista, é realmente encaixar o time. E eu não vou negar tanto essa frase dele, pelo contrário, é que nem eu falei ano passado, vamos esperar 12 rodadas. Para mim, 12 rodadas do Brasileirão é o ponto-chave de temos que nos preocupar com o rebaixamento, ou talvez vamos petiscar alguma coisa, ou ficar no meio de tabela, ou dane-se mesmo. É fogo, de verdade, é triste isso. Me dá um sentimento que não é raiva, não é agonia, não é angústia, não é tristeza. Parece que é uma mistura de todos eles juntos. De verdade, eu não queria estar desabafando sobre isso, mas é triste. A gente vai pegar. Pega o vídeo da Chapecoense que eu fiz, pega o vídeo do Botafogo e pega o vídeo de agora. Parece que eu vou dar um repeteco. E isso que no Botafogo a gente ganhou. O Vasco é o time que tenta e não faz nada. Hoje foi a máxima do futebol, do quem não faz toma, né? O Vasco teve 21 finalizações no jogo, a 7, isso até, se não me engano, foi aos 40 do segundo tempo que mostraram esse dado. Só que, em tiro ao alvo, o Vasco teve 4 tiros ao alvo, né? 4 chutes no alvo, melhor dizendo, a 3 do Bahia. Isso desde o final do primeiro tempo. E desses 4, né, obviamente nenhum foi gol do Vasco e um foi do Bahia. Então, o Bahia finalizou 7 vezes, 3 foram no gol, um foi gol. É ridículo. É um problema. De verdade, eu vou tentar não ser tão emotivo, não vou tentar trazer esse lado emoção pra minha análise de torcedor agora. Porque, de verdade, eu como torcedor estou nervoso mesmo com tudo isso. Mas eu vou estar trazendo o lado mais racional da coisa. Ó, o nosso ataque acabou de chegar. Tanto o Brenner quanto o Spinelli acabaram de chegar. Hoje é a estreia do Spinelli inclusivamente. Esqueci, nossa, fugiu o dialeto da minha boca, mas enfim. Teve a estreia do Spinelli hoje, o Brenner está no terceiro gol como titular. E o esquema tático do Diniz, de fato, é um esquema que demora para adaptar. A gente teve 2 grandes baixas no sistema ofensivo do Vasco, que foi o Verratti e o Ryan. Então eu não vou negar tanto porque é aquilo. A gente está criando bem, a gente está criando muito, só que nossa efetividade não é tão boa. Mas também é aquilo, o Brenner errando muito gol na cara. Hoje ainda assim foi o jogo apático do Brenner, porque o Brenner nem tentou muito, diferente dos outros jogos, né? E o Spinelli, eu ouso dizer que ele não pegou a bola no pé, ele não pegou a bola com o pé hoje. Ele realmente só deu 3 tentativas de cabeça ali e acabou o jogo do Spinelli hoje, que ele entrou com 15 minutos, 18 minutos. Então é frustrante, mas de verdade, tenta trazer mais o lado da razão, lado cerebral da coisa e não da emoção. Eu ainda acho que estamos nos preocupando muito cedo. De verdade mesmo, aqui não comentei. Vamos esperar 2 rodadas do Brasileirão para realmente dar um palpite definitivo do ferrou ou vamos continuar. Pelo menos pra mim. Essa é a minha forma de ver futebol, né? Igual eu falei no passado, igual eu quero repetir esse ano. Dito tudo isso, então, é, desculpa por extravasar, mas eu senti que como torcedor eu precisava falar o que eu tava sentindo sobre esse time do caramba.
Mas então vamos agora pro jogo. Eu pretendo ser bem rápido, tá? Porque realmente já tá tarde, o jogo vai acabar hoje 40. Nenhum jogador do Vasco ficou pra dar entrevista e com razão. Foi um jogo que não tem o que falar, não tem o que dar desculpa, o que justificar. Foi só um jogo de merda do Vasco, ponto final. E de verdade, parabéns a nós que ficamos pra ver isso daí, porque é um jogo que quem não dormiu, assim como eu, hoje é um herói. De verdade, eu me vejo que tinha momentos que eu queria piscar, fechar o olho e acordar no dia seguinte pra trabalhar. Não, hoje eu tava lá, assim, vendo, parado. Sem emoção nenhuma, vendo o Vasco tentando e sabendo, não vai ser gol, não vai ser gol, não vai ser gol. E não era. Nossa. Enfim, a escalação hoje é a mesma do jogo contra o Chapecoense, ele é literalmente a mesma, o que muda realmente bem a ser o banco de reservas, com a entrada do Spinelli, do Paulo Henrique também entrando agora no banco. E o Cuiabano ele não entrou no banco hoje, essa eu fiquei surpreso, sei que ele já ia entrar, mas acabou que não. Até porque hoje foi um jogo que o Piton especificamente acabou desempenhando um pouco abaixo, acho que o Cuiabano seria interessante já ter começado ali. Não ter começado o jogo, né, mas pegar a vaga dele conforme o jogo ia acontecendo. Que quem veio a pegar ela futuramente foi o Paulo Henrique e o Puma foi pra esquerda. O que eu já falei, pra mim o Puma é um lateral que eu... De verdade, eu sinto que eu vejo um futebol diferente, porque o pessoal na internet, mídia, eu acompanho muito o canal de Vasco. Tem um pessoal que realmente fala, nossa, o Puma tá numa fase boa, tem notícia falando, o Puma renova no Vasco após fase boa, tudo. Eu não vejo essa fase. De verdade, eu não vejo. Pra mim o Puma é agoniante ver ele jogar. Eu sei que ele vai tentar finalizar, talvez acerte uma hora ou outra e acabou. O Puma pra mim é isso. O Puma não faz mais nada em campo. Tô exaltado e exausto hoje, perdão, família. Mas enfim, então a escalação é a mesma, não vou entrar muito nesse tópico. O jogo em si, o que eu gostaria de comentar sobre ele de ponto positivo é, novamente, foi um jogo onde a gente amassou o adversário. O time adversário não teve bola para jogar contra a gente. Eu não vou falar que o gol do Bahia foi achado, porque realmente deu a entender que foi uma jogada ensaiada ali e foi muito no canto, então realmente... Não, foi muito no canto não, talvez eu acho que desse pro Léo Jardim pegar, mas ele acabou não pegando, então não vou também crucificá-lo aqui. Até porque eu acho que dava pra zaga ter se posicionado melhor naquele momento. Mas enfim, dentro da escalação de hoje, eu vou elogiar dois jogadores, para mim são os dois únicos que valem um elogio dessa partida inteira, contra até o time do Bahia, para mim são os dois únicos. Na verdade, do Bahia eu acho que o Everton Ribeiro também, mas enfim, os dois únicos para mim são Thiago Mendes e o Andrés. O Andrés novamente, estou falando isso todo o vídeo do ano, maior destaque do Vasco atualmente, ou melhor jogador do Vasco atualmente, e novamente, tudo que ele tentava, a única falha, assim, o único ponto fraco do Andrés realmente é a finalização dele. E, com exceção disso, ele é um criador, assim, que dá inveja em muito time de Série A do Brasil, sabe? Ele realmente, a criação dele é absurda. Ele sempre consegue driblar um, dois, ganhar no corpo de todo mundo, entrar na área, criar jogada. Tanto que hoje em si ele teve 3 jogadas que ele deixou a bola na cara do gol. Só faltava literalmente alguém esticar a perna e fazer o gol. Só que, novamente, como o time do Vasco é incompetente no ataque atualmente, acabaram não conseguindo. Mas... E o Thiago Mendes, pra mim, nossa, ele pra mim... Eu falei, né? Eu não vejo o Thiago Mendes como o resto da mídia tá exaltando ele, que, nossa, ele tá jogando muita bola. Eu acho que ele tá jogando, sim, muita bola pra ser o titular do time. Mas eu não vejo ele como tudo isso. Mas no jogo de hoje específico, eu não sei nem a esse dado, mas tudo que ele tentou fazer em campo hoje, ele conseguiu. Eu só lembro de uma falha dele hoje, que foi uma falha onde ele deu um passe curto, que alguém acabou pegando a bola, e no mesmo momento ele já acabou recuperando ela. Então, de verdade, o Thiago Mendes jogou um absurdo hoje. E todos os lances que você for ver nos melhores momentos do Vasco hoje, o Thiago Mendes estava lá. Todos. Então, pra mim, ele é um absurdo. No caso, jogou um absurdo, né? E em relação a um ponto que eu sinto que eu tenho que falar. O Coutinho hoje ele sai vaiado e, de verdade, vaiado eu não acho que com razão, porque eu não acho que um jogo mal significa que a pessoa se merece ser vaiada. Por mais que eu entenda que a torcida do Vasco sempre foi assim de cobrar muito o jogador, mas o Coutinho específico no jogo de hoje foi muito abaixo, muito abaixo mesmo. Ele teve 3 momentos pra ele ter finalizado no gol, ele não conseguiu. Mas eu não vou pegar no pé dele porque o time do Vasco como um todo estava muito abaixo hoje, muito abaixo. De novo, questão do Andrés e do Thiago Mendes. O Nuno estava muito abaixo, o
Cauã Barros, não estava muito abaixo, não, na verdade, Cauã Barros, eu acredito que estava constante na dele, mas o Piton estava muito abaixo, tá pegando aqui a lista, o Robert Renan eu senti ele muito abaixo também, o Léo Jardim eu senti que parecia que estava mongando umas horas, mas ele também não foi muito acionado, tal como nos últimos 3 jogos, o Léo Jardim ele simplesmente não foi acionado. É difícil fazer uma crítica ao Léo Jardim, porque ele simplesmente não aparece. E é fogo falar isso, porque se você for pegar qualquer time da Série A e você falar, pô, é difícil fazer uma crítica pro meu goleiro porque ele não aparece, porque meu time domina o outro, pô, vai pensar, caralho, seu time tá jogando muita bola então. E de verdade, de fato, o Vasco está, só que a gente não tá matando o jogo. Isso que me dá agonia, a gente não quer finalizar. No caso, não finalizar certeiramente, finalizar com precisão, melhor, porque eu vou tentar inventar a palavra aqui agora. E nisso que o Coutinho sai vaiado, inclusive, que nem eu comentou, o Coutinho pra mim tava muito abaixo, só tô pegando a minha colinha aqui. Eu já queria comentar sobre, pra mim, o grande problema do Diniz, isso desde sei lá quando. É realmente a substituição dele. Pra mim, a substituição dele tem horas que irrita, de verdade. E dentro disso, hoje no primeiro tempo, no segundo tempo, aos 15 minutos, quando o Bahia faz 3 substituições, o Diniz faz logo em seguida mais 3, que é a entrada do Spinelli no lugar do Brenner, o Marino no lugar do Nuno e o Paulo Henrique no lugar do Piton. Eu não concordo, o que eu queria realmente ressaltar aqui pra mim é do Marino. O Marino entrar no lugar do Nuno, pra mim foi na verdade o Marino ou o Spinelli entrar no lugar deles, pra mim realmente foi um ponto assim do Diniz que fez eu me questionar muito o porquê e qual que era o sentido. Por conta de que o Coutinho estava muito mal no jogo de hoje. O Nuno também tava, só que o Coutinho tava pior. De verdade, o Coutinho tava pior que o Nuno hoje. E você vai me tirar o Nuno e o Brenner, que são os 2 atacantes, o Bahia todo fechado, o Bahia não querendo jogar. O Bahia tava com a bola ali pensando, ó, no contra-ataque ali a gente faz uma ligação direta e marca um gol. Era isso que o Bahia queria hoje. No caso, no segundo tempo. Mas enfim. E o Diniz, ele simplesmente fala, não, o Coutinho que tá mal, continua aí, eu vou tirar o Nuno e o Brenner, vou tirar um atacante e um armador. Por quê? Porque ele não colocou o Nuno pra atuar como um 10, tal como ele fez quando ele colocou o Paulo Henrique no lugar do Piton, porque o Paulo Henrique, por mais que ele tenha entrado no lugar do Piton, o Paulo Henrique entrou na direita. Quem veio pra esquerda foi o Pumita. Porque ele só não fez a mesma coisa com o Marino. Colocava o Marino no lugar do Coutinho e invertia. Aí ficava com 2 atacantes na frente, porque o Bahia tava fechado, o Bahia não queria jogar. E isso me leva a um nível de frustração maior ainda, de pensar que, sei lá, o Coutinho tá... O Coutinho deve ser o padrinho de casamento do filho do Diniz, sabe? Porque futuramente vai entrar o GB aos 77 minutos, ou seja, 13 minutos em seguida, vai entrar o GB no lugar do Thiago Mendes. Quando a gente vê o GB pra entrar no banco, já pensa, tá, agora finalmente ele vai tirar o Coutinho. Não, ele tira o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, que eu falei, tá fazendo um absurdo no jogo de hoje, o Thiago Mendes. Ele vai lá e tira ele tira o Thiago Mendes. Que é coisa de maluco. Aí, mais de 6 minutos depois, aos 83, faltando 7 minutos pra acabar o tempo regular, ele vai tirar o Coutinho pra colocar o Rojas. Aí nisso o Coutinho sai vaiado. E, como eu falei, eu não acho que vaiar por causa de um jogo ruim é correto. Mas, pô, devido ao jogo de hoje, é com razão. E eu não vou só culpar o Coutinho nisso daqui, eu vou colocar muita culpa também no Diniz, porque na final da Copa do Brasil, último jogo, onde a gente sabe que a qualidade técnica pode realmente sobressair em algum momento e fazer esse gol, encontrar esse gol, o Diniz, ele olha pro Coutinho e fala, sai no primeiro tempo, ele sai no... Não foi no primeiro tempo, já foi no segundo, mas sai cedo. E coloca outro atacante. Na final da Copa do Brasil. Mas no Brasileirão ele fala, não, o Coutinho fica até os 80. O Coutinho, ele não tem físico, ele não tem idade mais pra aguentar ficar 65 minutos de jogo. 60, eu vou falar ainda. Mas não, pra ele realmente o Coutinho fica 80 e... Estamos ganhando, né, na mentalidade dele. Não sei, ele pensou lá, a gente tá ganhando, né, que nem ele sempre fala nas últimas coletivas. Não, a gente perdeu, empatou, mas... Se você for analisar campo a campo, a gente estava ganhando nos primeiro e segundo tempo. É foda. O Diniz é um maldito, esse cara. De verdade mesmo, cara. E saiu o Coutinho, né, 83, para a entrada do Rojas. E pra mim o Rojas jogou um absurdo hoje. Comentar sobre o Marino também. O Marino é o terceiro jogo que ele entra. Eu comentei aqui nos 2 jogos que ele entrou, né, que, pô, não achei nada demais, tudo, mas novamente, né, dá tempo a ele, até porque ele veio após ficar 2 meses sem jogar.
E o Marinho hoje é uma... Tanto que eu critiquei o Diniz, agora eu vou fazer um elogio, talvez, só um comentário, na verdade. Que foi o Diniz, antes do Marinho entrar, ele comenta pro Marinho, ó, tu vai, entra em campo e joga sem medo, não tem medo de errar. Se você errar, tudo bem. E realmente, hoje o Marinho, ele... Eu fiquei surpreso. De verdade, eu fiquei surpreso no nível que ela tava achando até que era um Angrense. No lugar, porque os dois, de longe, né, são parecidos. Então acabava com olhar pro... Fazendo uma jogada que... Meu, tem hora que ele driblou dois, passou a bola por debaixo do pé, sai correndo na frente do gol. Fiquei, caraca, foi o Angrense? Não, foi o Marinho. Tipo, jogou um absurdo hoje, de verdade mesmo. Talvez ele esteja realmente querendo petiscar essa vaga como titular. E o Rojas também. O Rojas hoje, pra mim, ele jogou... Tudo bem que nem eu comentei, né? O Bahia não quis jogar o segundo tempo, então é fácil falar. Mas o Rojas, eu já venho elogiando ele há um tempo. O Rojas, pra mim, ele tá jogando realmente uma bola boa. O Rojas, pra mim, essa contratação foi... Que nem eu comentei, né? A bolsa mais inflada do Vasco era o camisa 10, a gente trouxe outro. Mas o Rojas realmente tá surpreendendo. Ainda mais sabendo que ele tem 23 anos, que já é colombiano e tudo mais. Ele tá... Tô gostando de ver o jogo dele, melhor dizendo. Acredito que no mais é isso, tá, pessoal? De verdade. Pra você que ficou acordado agora, são 00:10 aqui. Então, pra você que tá acordado até agora, meus parabéns. Se você não dormiu com o jogo, meus parabéns de novo. E, de verdade, não esqueça de deixar o like, comenta o que achou do vídeo, concorda, discorda da minha opinião. De verdade mesmo, essa daqui eu vou pedir um comentário até específico a mais, que é... Eu queria saber do público em geral. Eu sei que a retenção do vídeo não é tão alta pra ficar até aqui, mas quem ficar... Qual a sua opinião sobre o Diniz no Vasco? De verdade mesmo. E eu peço pra não analisar momentaneamente. Analisar, nossa, ele tá ruim agora, ou ele é um técnico de lá. Porque eu peço que realmente pense um pouco pra me falar sobre qual é a sua opinião. Ele realmente estruture o argumento e me falar, ó, eu penso que ele é um técnico de momentos por conta que, sei lá, ano passado ele ganhou 5, perdeu 5, desde a época do São Paulo, ele já era conhecido por ser assim, no Cruzeiro não conseguiu impactar, sei lá. Só me deixa os argumentos e me fale o que você acha mesmo, de verdade. No mais, é isso. Obrigado por quem veio aqui até aqui novamente. E vamos Vascão, né? Não tem muito o que fazer. Até.